Mas se alguém ainda não me cancelou, todo mundo já me cancelou, eu acho que a expressão que foi utilizada no fundamento dessa treta lá atrás, que é ferramenta, né, que é utilizado, né, não usou a palavra ferramenta, mas que é utilizado, né, o continuo ocidental é utilizado, ou seja, ele é passivo nessa relação, né, ele está uma posição passiva, ele é utilizado como outras formas políticas e ideológicas também são utilizadas. Sim. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito, Cristiano Barba, que você conhece de tantos e tantos podcasts, Teologia de Boteco, Anarquia em Movimento, Gole, Pausa, fora os que eu apareço de vez em quando convidado. Hoje mesmo eu já fui convidado para 2 podcasts, acredite você. As pessoas, por algum motivo obsceno e obscuro ao meu entendimento, acham que eu tenho alguma coisa para contribuir com os seus próprios podcasts, então vem me convidando e é isso. Essa introdução que você está ouvindo agora é gravada numa live nos domingos à noite. Como eu falei, essa noite, né, o estúdio estava alugado pro meu genro, alugado porra nenhuma porque ele não pagou, né, tava emprestado. Mas por isso atrasou. Eu fazia às 9 e acabei começando agora às 11, beleza? Se você não tem... sim, é óbvio. Se você tá ouvindo o podcast e não sabia disso, nos domingos à noite a gente tá lá, converso com a audiência conversa entre si, conversamos sobre uma série de coisas diferentes. Então, se você tiver interesse em conversar comigo e com a audiência, entra lá no instagram.com/teologia de boteco pra acompanhar essas lives, tá bom? Se você não tem interesse nisso, pule para o momento 7 minutos e 41 segundos. Se você ficou, já sabe a agenda. Teologia de Boteco na segunda-feira, Gole na terça-feira, quarta-feira desculpa, quarta-feira, Pausa, quinta-feira, Gole novamente, sexta-feira, Anarquia em Movimento, uma vez por mês, 2 vezes por mês, Leituras para a Liberdade. Agora que a nossa amiga está grávida, elas estão, né, levando mais devagar, não sei se você sabia, vai ter bebê, E no sábado, 2 vezes por mês, Rabo de Galo. Tô meio lento por causa do alto índice alcoólico que eu tô aqui, beleza? Bom, você já sabe, para colaborar com Teologia de Boteco, que é muito importante, você pode colaborar ouvindo, óbvio, Teologia de Boteco, reverberando Teologia de Boteco nas redes sociais que você frequenta, Facebook, Twitter, Mastodon, LinkedIn, coloca lá no seu LinkedIn. Sou um ótimo profissional, escuto Teologia de Boteco, aquele maluco que fica falando que tem que matar o patrão. Se você tá no Tinder procurando uma companheira, um companheiro ou apenas querendo transar, coloca lá, ouça o Teologia de Boteco que você já desenrola, imagina, você já chega pra pessoa e já tem assunto, né? Você já chega pra pessoa hoje, você vai encontrar a pessoa amanhã, daí você já chega e fala, porra, tá sabendo? Escutou o bagulho do capacitismo, né? Que loucura, nunca tinha pensado nisso. Já começa a desenrolar o papo a partir daí, entende? Pega essa estrutura, como é importante você pensar pra além do objetivo pontual. Além dessas maneiras de você reverberar a teologia, ouvir e reverberar a Teologia de Boteco pelas suas redes sociais, você também pode colaborar com grana. Sim, todo esse material que você está vendo, todo equipamento que eu utilizo, todo equipamento que é utilizado pelos parceiros do Teologia, não todos não, né? Alguns. A hospedagem do site, todas essas coisas custam dinheiro. E sim, o Teologia de Boteco, você sabe, é um programa que nasceu grátis e vai morrer grátis também. Ou seja, eu não estou vendendo Teologia de Boteco para quem colabora com grana. Muito pelo contrário, você que colabora, você que tem condição e você que tem desejo de colaborar com grana, saiba, você não vai ganhar nada a mais. Você vai simplesmente fortalecer
me fortalecer aqui enquanto eu tô fortalecendo as pessoas. Como deveria ser a sociedade de uma maneira integral, de todos conforme a capacidade e para todos conforme a necessidade. Então é isso, a minha necessidade agora é parar de trabalhar na empresa onde eu trabalho e ficar só produzindo podcast para vocês. Espero que, se você tiver interesse em que isso aconteça e que você tenha grana também para colaborar, entra lá em apoia.se/Teologia de Boteco e deixa lá mensalmente um valor que você acha justo, beleza? De 5, 10, 15, 20 por aí vai. Se você... sim, pelo PicPay também, @Teologia de Boteco. Boteco com O, não com U, tá bom? Teologia de Boteco. E se você tiver apenas... se tiver desejo de colocar apenas dar uma contribuição, pelo motivo que for, você só tem grana, sei lá, receber uma herança de uma tia sua que faleceu, entre em contato comigo que eu passo a conta do Teologia de Boteco e você deposita direto lá, beleza? Bom, outra coisa que também é importantíssimo salientar, importantíssimo mesmo, acessa lá a Podosfera Antifascista e conhece toda aquela galera lá, muita galera boa mesmo, que você pode conhecer por lá. Todo mês, aliás, toda semana eu dou espaço para alguém que queira fazer um jabá do seu projeto, desde que o projeto, seja ele qual for, podcast, YouTube, blog, zine, o que for, desde que esse projeto tenha um discurso abertamente antifascista, terá espaço aqui. Se não for antifascista, foda-se. Então, meus amigos e minhas amigas, se você tem um projeto assim, tem interesse de que ele seja divulgado aqui no Teologia de Boteco, entra em contato comigo pelas redes sociais ou por onde for, que a gente desenrola isso. Claro, obviamente não vou cobrar nada de você, óbvio mesmo. De todos conforme a capacidade, para todos conforme a necessidade, beleza? Acho que é isso. Então, a agenda Teologia de Boteco na segunda, terça-feira gole, quarta-feira pausa, quinta-feira gole. Na sexta-feira, uma vez por mês, Anarquia em Movimento, 2 vezes por mês, Leituras para a Liberdade. No sábado, 2 vezes por mês, Rabo de Galo. E agora fica com a voz do Flávio Watson falando sobre propaganda neofascista e ocultismo ocidental. Flávio Watson, que cara, que honra, E aí? que honra do caralho! A honra é totalmente Não, minha, rapaz. velho, Você não, que é não. um fenômeno. Não, você tá falando merda, cara. A honra é minha. Você não venha querer agora tirar minha honra de ter você aqui. Se você quiser ser honrado, convide você a mim pra ir aí. Mas hoje a honra é minha, entendeu? Como é que você tá, cara? Que honra, que bom, que gostoso ter você aqui, cara. Um cara que eu gosto pra caralho, mano. Valeu demais por ter aceito falar um pouco, expor um pouco do teu conhecimento aqui pra galera, pra audiência do Teologia de Boteco. Pô, cara, um prazer é todo meu, a honra de estar aqui, um programa incrível e importante nos tempos sombrios que estamos vivendo atualmente. Enfim, né, eu topei, né? Me disseram, você falou que já tinha tentado 3 pessoas para falar sobre esse assunto e ninguém tinha aceito. Uhum. E eu não tenho muito apego à minha imagem, então. Foda-se. eu já avisei lá no Twitter que o cancelamento está chegando. Não, nos vemos Então, na diáspora dos cancelados, né, cara? Estamos aí, impostos, morte e cancelamento. Isso aí a gente não vai conseguir fugir tão cedo. Então, mas bom, enfim. Antes, né, sempre fica aquele climão, né, o que vamos conversar daqui a pouco, mas a pessoa que clicou já sabe do que a gente vai falar, então não importa. Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem e estão te ouvindo pela primeira vez.
Então, eu sou o Flávio Watson, eu sou o host do podcast Foco de Pestilência, que é um podcast sobre esoterismo, ocultismo, magia. Esse podcast ele é um projeto do Colégio Adlux et Nox, que é uma escola de ocultismo que existe no Rio e em São Paulo, que ensina, em linhas gerais, é uma Hogwarts brasileira, em que a gente ensina as pessoas a fazerem magia dentro do que a gente vai explorar bastante aqui, que é essa tal de tradição esotérica ocidental. Então, embora todo esse background aí de podcast, de Calem, eu só queria aproveitar para frisar que o que eu vou conversar aqui com você e que a gente vai falar são as minhas opiniões, né? Não refletem Claro. nem o podcast, nem o Calem, até porque eu não conversei com ele sobre isso, pode ter gente lá que concorda comigo, pode ter gente que discorda, mas é independente dessas organizações. Eu estou aqui como Flávio Watson para conversar com você. Pessoa física, né? CPF. Exato. Cara, bom, a gente veio falar hoje aqui sobre um assunto que gerou certa polêmica, hoje dia 1º de outubro, já datando o podcast, gerou certa polêmica por conta de uma tweetada que teve lá, associando de certa maneira, e agora quando eu for falar associando, eu quero que as pessoas que estão envolvidas numa suposta treta, não tomem isso como qualquer tipo de provocação, porque não é o caso, mas associando o ocultismo ao nazismo, em especial a esse nazismo contemporâneo, né, o neonazismo e tudo mais. E isso gerou uma série de pessoas, umas falando é isso mesmo, outras falando não, tá tudo errado e tudo mais. E como eu sou um cara que eu não sou ligado ao esoterismo, ainda que até algum tempo atrás eu tivesse uma determinada fé, uma determinada religião, mas não tô ligado a nenhuma dessas tradições, eu convidei você para você falar um pouco sobre isso, falar sobre o que significa esse tal ocultismo, o que é. Teve uma pessoa que me perguntou, Bárbara, eu não sei nem o que é ocultismo, como mais saber se o bagulho é nazista ou não é. Então, eu vou pedir para você dar um panorama histórico para a gente compreender um pouco, mais ou menos. É óbvio, né, para as pessoas que se interessarem ao longo da conversa, eu vou deixar o link aí do teu podcast, outros links eventuais que você me passe aí para as pessoas que tiverem interesse, vou deixar também. Mas eu pedi para você passar um panorama geral para a gente entender o que isso significa, pode ser? Claro. Vamos começar então, antes da gente mergulhar na treta em si. Recortando bem a questão que foi levantada no Twitter, né, que foi um tweet da bicicleta, ela disse assim, né, que foi o que gerou a polêmica do início. Galera só está descobrindo agora que o ocultismo ocidental, e eu friso essa expressão aqui, que é o que a gente vai falar, é usado para disseminar propaganda nazista. E, enfim, antes da gente falar dessa segunda parte, né, o que é ocultismo ocidental? Essa expressão, na verdade, é muito específica. Porque quando a gente fala de ocultismo, lato sensu, assim, tipo, sei lá, no bar, quando alguém fala assim que alguém na mesa curte uma vela preta e um negócio assim mais esquisito, fala-se geralmente de ocultismo, esoterismo, que tem um pai que é maçom, um tio que é maçom e que tem uma biblioteca muito esquisita, que tem os livros de magia, e as pessoas falam muito lato sensu, muito assim amplamente, de ocultismo ou de esoterismo. Ocultismo ocidental, ou mais especificamente esoterismo ocidental, é um termo muito recente na história das religiões, ou das mitologias, ou das manifestações mágicas, esotéricas, espirituais que sejam. E eu achei até curioso ela ter usado essa expressão, né? Porque ela é muito de nicho, essa expressão esoterismo ocidental, porque ela surge, na verdade, dentro do espaço acadêmico. Olha só. A expressão esoterismo ocidental, ou que eu estou entendendo que ela está querendo dizer como ocultismo ocidental, ela está querendo dizer esoterismo ocidental, ela surge nos estudos dentro das faculdades de humanidades, especialmente da metade do século XX para cá, em que algumas faculdades estavam percebendo que havia um gap, havia um buraco na pesquisa de humanidades sobre justamente esse pedaço do comportamento humano ou da expressão humana que não estava sendo mapeado nem exatamente pela história, nem exatamente pela antropologia, nem exatamente pela história das religiões. Era um espaço meio um ponto cego
que ninguém estava olhando porque foi tido por bastante tempo como um espaço de superstição e crendice, né? Que é o espaço, vamos dizer assim, da magia. E é claro que isso acontece dentro do espaço esotérico, que ninguém está estudando quais são os efeitos práticos do contato com as entidades XPTO. Não, claro que isso dentro das cadeiras de humanidade, especialmente aparece dentro da cadeira de história, associado à história das religiões e tal, aparece como a relação do homem com essa expressão espiritual. Né? Quer dizer, estudava-se já com bastante tradição, por exemplo, a história das religiões. Sim. Né? Não necessariamente com este nome, mas que também é uma coisa muito recente, do século XX, ou final do século XIX, mas a história da religião falava principalmente das religiões principais e consolidadas, né? Então falava do cristianismo, falava do judaísmo, falava de umas vezes, ocasionalmente, de outras religiões monoteístas, né? Do islamismo e tal, mas de outras experiências espirituais de borda, que eu costumo dizer que a magia e o ocultismo é a religião de borda, porque o processo de relação que o esotérico, que o ocultista tem em geral, e a gente pode até explorar isso um pouquinho mais para frente, ele é muito similar ao processo do religioso, né? Em que ele vai estar lidando com estruturas míticas ou espirituais, né? Mas que não são reconhecidas pela grande comunidade das religiões, né? Não é reconhecido pelo Estado, por exemplo, né? Pela religião do Estado. E também então, não é a mais popular, né? De longe, ela já não é nem nada popular, né? Ela é embora a popularidade disso seja crescente dos anos 60 para cá, e a gente vai ter a oportunidade de falar disso. Né? Então, ocultismo o estudo do ocultismo e do esoterismo ocidental surge nesse buraco, nesse ponto cego das faculdades de humanidades no mundo, né? Isso é um movimento que começa. Eu não vou ter agora de cabeça o primeiro, mas eu acho que é na Europa mesmo que começa essa preocupação. E hoje você tem institutos inteiros dedicados a isso, como o Instituto de Filosofia Hermética da Universidade de Amsterdã, por exemplo, que é dedicado a isso, né? E que tem os grandes luminares hoje da pesquisa de ponta acadêmica que pensa o esoterismo hoje como uma expressão que é essa mistura de estética, de história, de ciência, porque até o século XVII não existia ocultismo, existia ciência. Sim. Tava tudo meio que uma grande intersecção entre todas essas coisas, né? Não existia esoterismo, não existia ocultismo, que a gente chama de... Você pensa na expressão, assim, por exemplo, dos alquímicos, né? O que eles eram? Eles eram magos ou eles eram cientistas? Próprios nomes famosos, né? O Newton, né? O Newton era astrólogo. Sim. Né? E vai estar lá, dizem até que grande parte do interesse dele pelo estudo da mecânica era entender o movimento dos astros. Sim. Não porque ele estava preocupado com o movimento dos astros dos planetas rodando, mas que ele queria ver o movimento do horóscopo. Sim. Não sei se você tá ligado, mas eu fiz 4 semestres de física, né, cara? E esse era um debate que às vezes era levantado entre aquelas pessoas que, né, em modo geral, assim, todo mundo ateu, o ateu cuzão, assim, sabe? Aquele ateu que fala, e falar isso, mandar porra, mas o pai de tudo isso que vocês estão estudando aí, porra, acreditava em signo, brother. O cara, porra, não é bem assim. Você tem que entender que no contexto dele, fala, velho, vai se fuder, mano. Vai meter uma circunstância histórica. Pode crer. Circunstância histórica ou não, o fato é que não havia nessa época distinção, né? Uhum. Isso vai começar a ocorrer do iluminismo para frente, né? E aí vai ser muito interessante que no movimento iluminista, em que esses saberes vão ser separados e você vai jogar o que não vai passar pelo crivo do método científico tradicional e que vai ser levantado ali no século XVII, vai jogando para escanteio. Então, porra, astrologia não passou no crivo do método científico, né? Então, vai para o lado, mas astronomia, porra, a gente está vendo que tem planeta ali, eles estão rodando, tem movimento, então a gente vai separar uma coisa da outra. Mesma coisa com a química e a alquimia, e uma série de outras questões, né? Mas isso não some, né? Então é interessante que, embora essa separação dos saberes ocorra ali no século, principalmente no século, a partir do século XVI, de 17, com mais força, é também nesse momento em que o conhecimento esotérico explode.
em outro local. Ele vai sair do espaço da ciência, mas ele vai entrar no espaço da cultura, dos segredos do universo, né? Então você vai ter dos segredos que são inescrutáveis, que você não vai conseguir perceber através da mera observação empírica dos métodos tradicionais, etc., que estavam sendo desenvolvidos ali naquele momento. Pode crer. Você vai começar a ter toda uma comunidade, especialmente religiosa. A gente está falando aí de católicos pensando no esoterismo, no que vai se chamar de ocultismo esoterismo, como ciência a parte do que estava sendo separado das ciências outras lá, hardcore, né? Então você vai ter matemáticos, você vai ter filósofos, você vai ter diversos pensadores que são estudados, inclusive, nas faculdades de humanidades até hoje, que vão ter obras dedicadas à compreensão do universo a partir de uma perspectiva mística. Uhum. Né? Então esse voltar-se para o místico nunca foi abandonado, apesar de ter havido uma secção entre o que era ciência e o que era misticismo, né? Houve um momento em que isso rompeu, né? Mas o misticismo, e talvez isso é objeto de especulação, talvez isso seja uma pulsão humana, essa busca do místico de alguma forma, dessa possível. Aí fica o papo esotérico, né? Sim. Dessa possível incompletude e dessa possível busca por algo que não se manifesta no campo das aparências óbvias. Isso não foi saciado pela ciência tradicional. E isso foi se mantendo só que relegado. As academias, quando foram se modernizando, elas foram excluindo isso por default. Até que, no final do século XIX e no século XX, isso começa a ter recuperação de interesse. E aí surge o termo, esse devaneio todo aqui enorme, para falar. E aí surge o termo esoterismo ocidental. Por que existe esoterismo só no Ocidente? É óbvio que não. Existe o esoterismo japonês. O fato desse esoterismo ser o ocidental é a prova de que existe um outro que é o oriental, ou outros ainda, né? Exato, né? Senão você falaria apenas esoterismo. Esoterismo, acabou. Né? Assim como o pão francês na França se chama pão, né? Exato, né? Tipo assim. Então, houve a necessidade pelos pesquisadores da área, né? E eu estou falando de faculdades de humanidades mesmo, assim, centros de pesquisa, de recortar o objeto de pesquisa deles. E qual foi o objeto recortado? O objeto recortado foi esse pensamento místico, filosófico, científico, esotérico, artístico, estético, que não estava sendo observado pelas academias, mas que fazia parte da vivência popular e do pensamento de figuras influentes. Sim. Porque também a gente não está falando só de uma micro-história, em que você está falando só da comunidade numa vila que acreditava em bruxa no interior da Itália. Você está falando de personalidades históricas, grandes vultos de personalidades do pensamento moderno e contemporâneo, que são influenciados por pensamentos esotéricos e místicos. Sim. De uma forma ou de outra. Então, essa preocupação de investigar isso aí que criou esse recorte de pensar este pensamento místico e filosófico que ocorre na Europa e nas Américas, porque a gente sabe, né, que o Ocidente está fora Brasil, está fora, né, está fora América. A gente não é Ocidente, né? A gente não é Ocidente, né? A gente é outra coisa. A gente outro dia uma discussão enorme com a galera sobre isso, mas de fato, para a Europa e para Estados Unidos da América, eles são Ocidente, a gente é outra coisa, que não importa a questão geográfica, né? A gente é outro negócio. Então, esse pensamento europeu e também Europa no seu sentido, não só Europa ocidental, mas também Europa central e oriental, até porque tem uma influência muito forte da Alemanha e de pensadores que vêm de outros lugares mais ao leste, mas esse pensamento que vai ser uma forma sincrética de religiosidades cristãs e judaicas, né? E eu falo de judaicas porque o pensamento do misticismo judaico na forma da Cabala, ela é uma espécie de se torna uma espécie de fundamento para esse pensamento esotérico do século XVII para cá. Ela aparece bem antes, claro, né? Ela se desenha de forma entre os pensadores europeus, ele se desenha bem antes disso, já no século XIV, isso já começa a se proliferar bastante, mas nesse recorte pontual aí do século XVII, XVIII para frente,
a Cabala é uma cama de pensamento esotérico muito presente, né? Só que é uma Cabala que não é a Cabala judaica. Isso é muito importante frisar. Ela é uma Cabala relida por cristãos preocupados em pensar uma forma de entrar em contato com o divino. E que este era um segredo guardado pelos judeus e que agora eles estavam tendo, enfim, a partir do século XIV, quando isso começou a se popularizar, a ser escrito e tal, se passou a ter acesso e eram modos de desvendar o mistério divino. Então, essa sopa de religiosidades e de práticas pagãs e de práticas à margem da cristandade europeia é que vai montar esse bolo, esse amálgama, que é difícil de unificar, né? Mas que você, de uma forma ou de outra, vai encontrar expressões dela diversas, desde o paganismo mais folclórico no interior da Alemanha, por exemplo, ou dos países nórdicos, até formas extremamente elaboradas dentro das cortes elisabetanas, né? Como você vai ter o John Dee. Então, tudo isso vai virar essa sopa do que é o esoterismo ocidental. Então, eu acho que isso dá para dizer o que é isso, né? E, claro, ela se expressa, como eu disse agora, em muitas formas. Vai ter a magia cerimonial, vai ter a bruxaria tradicional, vai ter, enfim, as ferramentas das mais diversas. O tarô vai se popularizar a partir do século XIX, como ferramenta esotérica. Você vai ter ferramentas de divinação, bola de cristal, invocação de anjo, invocação de demônios. Você vai ter uma série de expressões que vão variar e que nem sempre vão ser coerentes entre si. Isso é muito interessante. Esse fato de ser um grande amálgama, né, como você usou a expressão sincretismo, que é uma expressão que dentro da teologia cristã se utiliza muito de uma maneira pejorativa, né, dizendo, não, isso aí não é religião, isso aí é sincretismo, né? E a pergunta que eu sempre fazia nos debates quando eu andava com esse tipo de gente, a saber, os teólogos, qual religião não é sincretismo? Existe uma religião pura, aquela que Deus desceu e falou, eis a religião. Porque toda religião, você pega, por exemplo, o protestantismo aqui no Brasil. Você tem, sei lá, desde o luterano mais conservador no interior de Santa Catarina até a neopentecostal mais reteté de todas no meio de uma favela no Rio de Janeiro. E você fala, aquelas duas expressões são a mesma religião, você acredita? Só que e a tia... E a tia benzedeira do interior do país. Exato. E a tia benzedeira que virou a tia da oração na Assembleia de Deus, tá ligado? Exato. Então é tudo bem, sabe? Você pega algumas expressões das igrejas neopentecostais das periferias e você vê claramente as influências de outras religiões, né? E que se você fala para os religiosos, né? Você fala para os protestantes, que falam, não, em hipótese alguma, porque isso aí é coisa do demônio. E daí você vai ver, você pega uma cena de uma determinada religião, você pega uma cena dessa igreja e fala, caramba, eles só estão... Só a música que é diferente, às vezes só a letra da música, na verdade, é diferente. E por conta disso, eu sempre preferi usar a expressão sincretismo, mas nunca numa perspectiva negativa da coisa. Porque me parece que toda a expressão religiosa, toda essa busca de suprir essa falta, né, que a gente não sabe exatamente o que é, né, como diz lá acho que Santo Agostinho, né, o buraco no peito do tamanho de Deus, e seja lá o que Deus signifique, é o que a gente está tentando colocar naquele, né, tapar aquele buraco ali, das maneiras mais diversas possíveis. E é isso que você falou, é uma expressão, não, né, são tantas expressões e a gente dá um nome para dizer tantas coisas diferentes, né. E é interessante, você falou aí um negócio agora que eu acho que vai ter muito a ver com o que a gente vai falar daqui para frente, né? Essa ideia de pureza, que é uma coisa que não existe. Né? Você falou bem da questão, né, da religião. A religião ela se pretende pura, mas cada qual se pretende pura, e se você for só olhar para o cristianismo, todas vão ter seu argumento de pureza, mas todas são variantes. Sim. Né? Todas são corrupções de alguma coisa. E aí que eu estou usando a palavra corrupção aqui, não no sentido negativo, né, de decaimento, mas porque elas são variações. Né? A ideia de pureza versus a ideia de decaimento, de decadência, ela é essencial no que a gente vai discutir hoje aqui.
esse aproveitamento do pensamento das ideologias fascistas dos pensamentos esotéricos. Muito a ver, porque o pensamento esotérico ele vai se calcar, pelo menos até muito recentemente, eu vou dizer assim, pelo menos até o século XX, até o final do século XIX, até o início do século XX, o pensamento esotérico, seja qual for a expressão dele, nas suas diversas expressões, ele vai se apresentar como legatário de uma tradição. Né? Isso, por exemplo, qual é o grande evento fundador do esoterismo, desse tal esoterismo ocidental contemporâneo? Né? São os manifestos Rosacruzes, que ocorrem justamente no nascimento do século XVII, né? 1604, 1600, acho que é 1604, 1614, 15 e 16, se eu não me engano. Né? São manifestos que são textos que anunciam o quê? Existe uma ordem de irmãos espiritualizados pra cacete, sinistros, galera tensa que tá escondida, mas agora resolveu aparecer. E aí, se você quiser falar com eles, vão entrar em contato com você. E se aguarde e confie. Sim. Porque o manifesto ele era espalhado pelas paredes, era um panfleto, né? Era um impresso, e não tinha... Escreva para caixa postal, número tal, para entrar em contato com os Rosa Cruzes. Não tinha isso. Né? Era um troço que anunciava. Rosa Cruz. Não tinha. Entre na fanpage Rosa Cruz iluminada, do Illuminatis da Bavária, não tinha isso. Atendemos por WhatsApp, né? Exato, não tinha. A galera, surgiu um manifesto dizendo que existia uma galera e que essa galera era irada e que eles guardavam um grande segredo. Aí depois surge um segundo manifesto que reitera o primeiro, depois surge um terceiro manifesto que é um conto alegórico das bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz. E aí nessa própria história da boda, que conta a história desse cara, desse Christian Rosenkreuz, que vai ver esse casamento, vai participar desse casamento, dessas bodas alquímicas, rola nessa história desse cara, que esse cara, em dado momento, morre e que vai ser reencontrado 200 anos depois. 120 anos depois. Né? E qual a graça dessa história? Que, quando descobrem a tumba do Christian Rosenkreuz, vão recuperar o conhecimento perdido que foi perdido quando ele morreu. Então, já nasce aí nesse pensamento, e com certeza isso não é original do pensamento Rosa Cruz, isso já vem de outros pensamentos, mas está ali nesse mito fundador, de certa forma, nesse mito fundador, a ideia de que existe um conhecimento perdido, que quando você abrir a tumba do grande mestre, você vai encontrar ela lá. Esse lance dessa busca de um conhecer obscuro, né, de um conhecer que está escondido, que tá na mão de poucos sábios, né, pessoas escolhidas ou pessoas muito bem preparadas, seja lá o que for. Isso é uma coisa que permeia toda essa lógica, assim, né? Eu lembro que quando eu era crente, a maior acusação de todas que se fazia ao ocultismo de modo geral, né, não se usava essa expressão ocultismo, mas era sempre expressões bem pejorativas, era sempre falar assim, não, mas olha, eles estão escondidos, eles, sabe, não, você tem que entrar num lugar obscuro, entrar numa gruta, fazer um trato com o diabo, fazer um trato com não sei quem, para você obter essas informações, ao passo que aqui não, aqui a gente tá vendo. E a gente vê que, né, talvez muitas dessas histórias contadas para assombrar crianças evangélicas e traumatizar adultos, né, se dá por conta de uma tentativa, de uma disputa de narrativa. Fala, minha religião é melhor que a tua. Sim. Me parece muito simples. Fala assim, ó, aqueles caras ali são do diabo, eu sou de Deus, cara. É a mesma coisa com as religiões de matriz africana. Ó, o Exu é o diabo, cara, eu sou de Deus, então não vai lá com o diabo, cara. Você tá maluco? Vai ficar com o diabo ou vai ficar com Deus? Claro que vai ficar com Deus, é óbvio. Deus é 10. Né? Deus é 10. Ainda que Romário seja 11, Deus é 10, brother. E que Satã seja 666, mas enfim. Mas assim, essa questão do próprio culto, e aí no sentido da necessidade de se ocultar, ela é até compreensível, em certa medida, porque foram, por serem espiritualidades de borda, foram espiritualidades perseguidas pelas manifestações
de massa, né? Para falar de Inquisição, assim, é uma quarta-feira normal, assim, né? Mas, assim, você tem a própria história da maçonaria, por exemplo, ela tem uma história de perseguição justamente por ser um local de guarda, e isso é muito engraçado, né? Um lugar de proteção para os protestantes. Pode crer. Né? Quer dizer, então a maçonaria ela acaba tendo uma necessidade, por outros motivos também, claro, políticos especialmente, mas ela tem uma necessidade de autoproteção quando ela está protegendo muitos dos que estão sendo perseguidos por serem protestantes em alguns estados, né, em algumas nações, né? Isso gera, obviamente, uma reação católica poderosa e tal, enfim. Mas isso só faz sentido, e assim, e aí nesse recorte, é até compreensível que se uma organização venha se anunciar repentinamente, ela estava escondida esse tempo todo, porque até então era muito difícil você, né, se manifestar em oposição ou em paralelo ao que era dominante, né? E aí, quando chega aí a idade das luzes, do iluminismo, né? Chega a iluminação, a civilização, é possível trazer à luz essas coisas. Sim. Né? Mas essas coisas elas são trazidas à luz, isso é um detalhe curioso também da própria história do desenvolvimento esotérico, desse desenvolvimento do esoterismo ocidental, é que o próprio rosicrucianismo ele surge dentro de um contexto muito específico alemão, protestante, tá? De oposição à Igreja Católica. Então, muito provavelmente, certamente, né? Eu não vou ter o nome da pessoa aqui agora, mas o autor desses manifestos foi um reverendo, tá? E, enfim, tem uma série de backgrounds históricos, assim, mas, enfim, o importante é que esse era um reverendo, estava tecendo críticas, é um reverendo protestante, estava tecendo críticas ao cristianismo, né, através de alegorias, através de um manifesto alegórico, né, e que, como a gente bem sabe, o protestantismo ele nasce de um humanismo da religião cristã, né? de uma humanização da religião cristã. Né? Não de uma laicização, logicamente que não, mas de uma humanização. Né? Então, vamos botar o homem de volta aqui dentro da igreja, né? E vamos botar as escrituras num idioma que todo mundo leia, vamos botar isso aqui na modernidade. Né? Tem um certo impulso humanista no movimento protestante, no nascedor do movimento protestante, e até por conta disso eu acho que existe essa associação com a maçonaria, né, lá atrás. Só que o rosicrucianismo, que nasce nessa oposição do misticismo, até do misticismo cristão, ele propunha um cristianismo menos místico e mais mão na massa e mais focado no homem, na pessoa humana, né? Mas rola a guerra dos 30 anos, esse negócio de rosicrucianismo desaparece, e aí quando volta o papo de rosicrucianismo, ele volta oposto a essa clave iluminista essa clave iluminista dos primeiros manifestos e das primeiras manifestações rosacruzes. Ela surge dentro de um contexto que vai se chamar na Alemanha de anti-iluminismo. Então ele vai voltar nesse aspecto de um anti-iluminismo. Como assim o anti-iluminismo? Né? No sentido de que o iluminismo estava propondo um modelo de pensamento, um modelo ético pensado na materialidade e na humanidade, né? No homem, né? No ser humano, né? E na racionalidade. O anti-iluminismo ele vai se voltar contra essa laicização da espiritualidade e retornar aos seus aspectos mais místicos. Sim. Então, você já vai ter um movimento aí. Claro que isso é um pouco mais complexo que isso, e tem vários personagens nessa história que jogam para diversos lados, mas o rosicrucianismo ele nasce nesse impulso iluminista, mas ele depois se torna anti-iluminista em certa medida, não por ser irracional no sentido que a gente poderia dizer agora de uma crendice qualquer tola, mas porque ele vai se voltar ao místico, em oposição ao racional. Que loucura. Que existe uma forma de contato com a espiritualidade que não vai passar pelo crivo da razão e do intelecto. Você tem que se entregar à experiência mística. Né? Caralho, muito louco isso, cara.
É bem doido. Isso é só século XVII. Então, Mas aí a gente pode... A introdução, né? Não é nem tópicos especiais, é introdução total, né? Eu posso estar perdendo algum pedaço aqui da história, confundindo alguma coisa, mas enfim, em linhas gerais, é bem isso aí. Até se alguém aí, ouvinte, tiver alguma correção, alguma coisa aí que puder trazer também, tô aberto. Legal. Mas o importante é que, recapitulando toda essa parte para a gente conectar com o assunto, a pauta de fato, né, que foi a treta, né, o esoterismo ocidental e acredito que outras formas de esoterismo e outras formas de espiritualidade, ela é muito calcada nesse tripé, vamos dizer assim, que é uma tradição que é legada de um passado remoto e trazida a um presente, e não só legada no passado remoto e trazida ao presente, como ela tem o dever de ser transmitida na sua pureza mais perfeita ao futuro. Né? Então, a gente tem tem até uma definição do Hanegraaff. O Hanegraaff é um acadêmico, eu não sei nem se ele é holandês, mas ele é lá da Universidade de Amsterdã, e ele pilota lá o projeto do Grupo de Estudos de Esoterismo Ocidental, que ele escreve, eu até separei aqui, cadê? O Hanegraaff ele tem uma descrição, uma definição de esoterismo muito interessante, que é assim, que eu acho que amarra bem tudo que a gente conversou. É a dimensão espiritual universal da realidade, em oposição às instituições religiosas meramente externas ou esotéricas, com X, como o pessoal gosta de falar. Né? E sistemas dogmáticos das religiões estabelecidas, ou seja, é uma dimensão espiritual universal em oposição às instituições religiosas. Ele já nasce com essa característica, essa ideia de alternativo. Sim. Você tem o expresso, que é esse esotérico com X, e você tem o oculto, o velado, que é esse esotérico com S. Né? Então o que é velado, ele está velado porque está querendo ser protegido, porque ele não pode ser jogado para o vulgo, porque ele guarda segredos muito sinistros, sabe? Que não pode qualquer um saber, então ele tem que ficar guardadinho só para os escolhidos, só para os especiais. Né? Só para gente que é melhor do que as outras, talvez? Exato, mas vai ter isso aí. Vai ter isso aí no fundamento da ideia do esoterismo. Né? Então vai ter essa ideia de tradição, que vai estar ligada à segunda ideia, que é a ideia de pureza. Né? Quer dizer, se eu tenho uma tradição que eu tenho que vir repetindo ela do passado, que ela tem que vir, que eu garanto para você, né? Através das ferramentas do meu grupo esotérico XPTO, que eu venho trazendo incorruptivelmente lá do passado um comportamento, e que eu estou levando esse comportamento para o futuro, que esse comportamento é a chave, são os instrumentos para alcançar um negócio que é o meu terceiro item, né? Eu tenho nessa ideia dessa transmissão a pureza. A incorruptibilidade dessa tradição. Então eu tenho uma tradição que é incorruptível, que é pura, e que ela leva o quê? A verdade. Então o esoterismo ele vai estar preocupado com essas três ideias. Pelo menos, e aí claro que existe um corte muito importante, que é o século XX. No século XX isso muda radicalmente. Ou pelo menos deveria ter mudado, mas a gente pode falar sobre isso mais um pouquinho pra frente. Mas vamos falar então sobre essa tal pureza aí e tudo mais, e em especial... os motivos pelos quais a gente não, né? Mas os motivos pelos quais algumas pessoas associam tão diretamente o esoterismo ocidental como uma ferramenta de divulgação do pensamento nazista, né? O recorte nazista pontual, eu não saberia afirmar, embora, é claro, existam inúmeras expressões de um ocultismo nazista, isso é sabido por todo mundo. Teve a galera, né, ligada lá à alta cúpula do nazismo, que era extremamente interessada na pesquisa esotérica, porque eles estavam preocupados com essa questão, né, da pureza, de resgatar uma originalidade do passado remoto que vai nos revelar a verdade que está perdida. Né? Então isso acontece no nazismo pontualmente, e não acontece por acaso, porque esses movimentos fascistas eles têm uma ideia de busca de pureza, e é por isso que eles são conservadores.
né? Sim. Embora hoje, agora, né, século 2020, né, a gente possa dizer que esse conservadorismo atual ele é revolucionário na prática, né, porque ele está querendo romper com a estrutura social, né? Então ele talvez seja um dos grandes movimentos revolucionários de certa medida em muito tempo, né? Mas ele é um revolucionarismo conservador, ele é uma revolução que busca resgatar o passado. E aí você vai ter sempre, na estética desses grupos fascistas e neofascistas, ou que naturalmente não se identificam como fascistas, como tais, né? A gente que cola essa etiqueta neles, né? Eles não se identificam como fascistas. Eles tentam se esquivar disso sempre. Óbvio, porque fascismo é uma palavra que ficou ruim na história, né? Mas que a gente entende, os marcadores fascistas desses grupos, né? Eles são de uma revolução que puxa para o passado. Então a estética deles vai estar impregnada de cavaleiro medieval, de cruzado, Sim. de defesa do Ocidente da ameaça islâmica. Né? Exatamente. E de resgate de valores de pureza cristãos do passado que foram corrompidos pela pós-modernidade. Exatamente. Né? E por que esse discurso todo ele é muito permeável? E esse é o meu ponto, que eu acho que quando a treta estourou no Twitter, e muita gente, eu entendo por que muita gente ficou reativa, né? Mas eu acho que esse é o ponto que toca o nosso rolê esotérico, do qual, né, eu digo que eu faço parte, né, porque eu estou dentro dele, né? Eu falo sobre isso mensalmente no meu podcast, eu dou aulas disso no grupo que eu faço parte, né? Mas qual o ponto de conexão? É esse ponto em que o discurso esotérico tradicional, e aí eu vou frisar esse recorte do tradicional, né? Ele está voltado para essa questão da verdade e da pureza, que são ideais. Ideais de verdade e de pureza, né? Trazidos pelas ferramentas das tradições, das diversas tradições. Então, essa visão idealizada de mundo, ela é uma visão naturalmente liberal, né? Individualizada, porque a gente está também trazendo, dentro desse contexto mais moderno, não digo nem pós-moderno, mas mais moderno mesmo, dos séculos XVIII, da noção própria do sujeito de sua própria espiritualidade, da sua independência e isso acontece de diversos modos, mas da sua independência do pensamento espiritual hegemônico. Né? Eu não preciso mais de um pensamento hegemônico, eu posso ter o meu próprio pensamento espiritual, ou pelo menos o pensamento espiritual do meu grupinho, do meu clubinho. E aí você vai ter essa múltipla fragmentação, não só do ocultismo, das espiritualidades, mas das religiões. Né? Elas vão se fragmentando progressivamente, porque elas vão se tornando cada vez mais individualizadas, cada vez mais particulares, cada vez mais pessoais, e só que essa clave da individualização da personalidade, ela permanece curiosamente, e eu acho que isso é porque é um momento de ponte entre esse espaço rígido da tradição imutável e hegemônica para o espaço fluido das experiências individuais. Essa ponte ela se constrói na ideia de uma espiritualidade individual, mas essa espiritualidade individual não olha para o futuro, ela olha para o passado. Ela busca uma ancestralidade. Ela busca o resgate do seu eu puro, da sua linhagem sagrada, dos seus antepassados que se perderam, né? Então tudo isso vai se constituir nos diversos grupos esotéricos do século XIX, né? E que vai se fragmentar ao infinito no século XX. Então essa ideia de um retorno à pureza, essa ideia de um ideal de verdade que está no fundamento da tradição esotérica, das muitas tradições esotéricas, ela é muito permeável a esse mesmo discurso fascista de retorno a uma originalidade pura, de retorno a um espaço antes de dar merda. Pode crer. Seja
da Idade Média, sei lá, que a galera do Deus Vult acredita, seja Atlântida. Pode crer, mano. Né? Quando você fala, cara, vai surgindo as paradas aqui na minha cabeça, cara. Então, não é que o esoterismo ocidental seja estruturalmente nazista ou fascista. Eu não, claro que isso também é uma discussão. Eu acho que se a gente for pensar no esoterismo praticado por muitas sociedades esotéricas no século XVIII e XIX, vão ser sim com traço do que hoje a gente identificaria com fascismo e de alguma forma, porque eles vão ser sexistas, vão ser racistas pra caralho, né? Vão estar pregando que eles são separados do resto da humanidade, por isso que eles são escolhidos, né? Então, mas eles não estavam preocupados em governar o mundo, necessariamente. Eles acreditavam que talvez até houvesse um governo do mundo no qual eles estavam se vinculando, mas esse governo não estava governando o mundo literalmente. Não tinha essas fantasias de controle de Hollywood, entendeu? De anel de pedofilia dos Clinton com a Angelina Jolie e comendo adrenocrome, sabe? Essa droga sabe? Essas fantasias de delírio de que existe um governo oculto e que existe um governo de oposição. A ideia de um governo oculto sempre existiu, mas existia a ideia de que você vai se conectar a esse governo oculto ou a esse governo espiritual, né? Isso depois, lógico, vira essa bagunça que a gente vê hoje em dia. Mas e por isso que é fácil você chegar para a galera. O que acontece? Gente, eu não sei se aconteceu com algum ouvinte aqui, mas quando a nova resistência surgiu, sei lá quando, em 2000, sei lá, quando eu vi pela primeira vez, deve ter sido em 2016, eu falei, pô, legal essa galera aí, trabalhista aí, né? Vai falando dos negócios interessantes aí, me fisgou. E me fisgou porque veio de um camarada de esquerda, que não era envolvido em militância nem nada, mas era de ideais de esquerda, vamos dizer assim, né? Ele falou, pô, essa galera aqui. Aí eu vi lá uns primeiros textos, alguns primeiros, sei lá, tweets, não lembro o que foi que eu vi, e eu lembro que aquilo me causou certa simpatia, porque ele estava falando de ideais do trabalhador, da população trabalhadora, e não sei o que lá. Só que quando você vai começando a ver as entrelinhas do negócio, você vai vendo que aquilo ali é muito esquisito. Bastante. É muito estranho. Aí hoje a gente vê que aquilo ali, eu não sei se dá para chamar de nacional-bolchevismo, mas é na linha ali dessa galera do Nasbol aí, que também tá pirulitando por aí, e inclusive aparecendo nas comunidades esotéricas. Vira e mexe aparece Nasbol em grupo de esoterismo de Facebook. Tem um grupo esotérico nacional aqui, né, brasileiro, que reclamava vinculação com um grupo gringo e foi desvinculado, foi negada essa vinculação, e o cara é assumidamente Nasbol. Nacional, entendeu? É nacional-bolchevismo, né? Isso. E que é um nazismo disfarçado. Sim. É um nazismo disfarçado, né? Então, as ferramentas, e eu acho que isso é um ponto que talvez acalme, se ninguém me cancelou até agora. Eu já era. Talvez Você tá no deserto do cancelamento, como eu digo, na diáspora do cancelamento. Bem-vindo ao deserto do real. Mas se alguém ainda não me cancelou, todo mundo já me cancelou, eu acho que a expressão que foi utilizada no fundamento dessa treta lá atrás, que é ferramenta, né, que é utilizado, né, não usou a palavra ferramenta, mas que é utilizado, né, o cultismo ocidental é utilizado, ou seja, ele é passivo nessa relação, né, ele está numa posição passiva, ele é utilizado como outras formas políticas e ideológicas também são utilizadas. Sim. Mas o esoterismo ocidental, e aí eu acho que é um salto, é uma colocação que eu acho que é legal trazer, o esoterismo ocidental, ele está localizado, embora muita gente, e aí é outro motivo para me cancelarem, né? Já me brigaram comigo por causa disso. O esoterismo ocidental, especialmente o esoterismo contemporâneo, hoje, né? Não o esoterismo todo, o esoterismo ocidental, que a gente está recortando lá desde o século XVIII, XIX, mas esse esoterismo contemporâneo do século XX, ele é nova era, brother. Não tem essa. Não é porque você é satanista, malvadão, que adora o capiroto. Transfusão de sangue com o bode. Transfusão de sangue com o bode é o meu preferido. Fica babando groselha e não sei o que lá. Você fica... Babando groselha é foda. Tu tá dentro
da nova era. Eu sou telemita. Telemita é um espaço super circunscrito aí da galera dos esoterismos contemporâneos, que tem uma galera meio doida também dentro. Brother, telemita é nova era. Eu disse isso uma vez no podcast, lá no início do meu podcast, lá atrás, eu disse, se não fosse a galera New Age dos anos 60, essa porra de telema talvez nem tinha vingado pro início do século XX. Não fosse aquela galera dançando lá no musical Hair? Talvez não tivesse vingado, talvez não tivesse progredido para frente, para a segunda metade do século XX, porque o movimento, pontualmente falando do meu movimento esotérico, que é Telemann, ele quando nasceu, ele foi muito assim, tinha 10 pessoas e aí morreu todo mundo e sobrou quase ninguém. Entendeu? Ele ganha uma nova força de publicação, de gente interessada, de novos grupos surgindo a partir dos anos 60. Que loucura. Teve uma galera importante dos anos 40, mas essa galera importante dos anos 40 foi morrendo geral, foi perdendo todo mundo, inclusive teve gente muito importante, como por exemplo o Jack Parsons, que foi o cara que desenvolveu combustível de foguete, botou praticamente o homem na Lua. Ele era envolvido nos grupos telêmicos, ele foi uma liderança importante. A loja dele foi muito importante, a loja dele tinha, sei lá, 50 pessoas. Isso não é um movimento global, essa coisa. Não dá pra transformar o mundo, né? Eles estavam lá financiando o Crowley lá, antes do Crowley morrer. E não era uma... Tipo assim, não tinha pressão de movimento global. Eu tenho isso pra mim como verdade, se não é o movimento Nova Era dos anos 60, a galera foi ser hippie, né, em Woodstock, essa galera aí tinha desaparecido. Ou pelo menos teria demorado mais tempo para aparecer, né? Não teria surgido naquele momento, né? Então é interessante observar que o esoterismo contemporâneo, aí a gente vai deixar um pouquinho desse esoterismo ocidental do século XIX para trás e pensar em século XX. Esse esoterismo contemporâneo, ocidental, ele é dentro desse outro grande cesto que é a nova era. Do hippie maluco, a OVNI, e a magia cerimonial de quem está achando que está fazendo magia cerimonial igual o John Dee estava fazendo lá na corte da Rainha Elizabeth. Né? Todo mundo tá no espectro da nova era. Todo mundo no espectro, queira ou não. Só que esse espectro da nova era, e eu acho que é aí que é a cisão que é importante, e eu acho que é aí que a galera que ficou mais ardida com a treta tem o seu motivo de ficar, é que supostamente a maioria dos movimentos esotéricos, aí estou falando pontualmente de esoterismo magia, né, do século XX, eles buscam, eles nascem pelo menos, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, da perspectiva do Crowley, de certa forma, de romper com esses idealismos do passado. Eu acho que o esoterismo contemporâneo ele nasce de uma perspectiva de futuro e não de passado. E eu acho que o Crowley ele foi muito feliz no seu desenho de um novo projeto esotérico, em que ele meio que reseta a tradição esotérica e cria uma nova linguagem. Claro que ele vai dizer para todo mundo estudar a galera velha, para poder entender o que ele está falando. Mas na literatura pontual dele, a literatura, vamos dizer assim, inspirada, ele não faz referência a essas coisas antigas. Ele fala sempre de outras coisas. Porque você tem que ler aquela porra, ler, e fala, caralho, não entendi nada. Aí lê, e fala, caraca, agora eu tô entendendo. Porque é poético, é cheio de alegorias, é cheio de paradas assim, estranhas, e que fazem referências tangenciais a esse esoterismo do passado, mas que eu entendo que, na verdade, ele faz referência para você entender um vocabulário, mas que ele não quer que você fique olhando para o passado, tentando buscar a verdade esotérica do infinito que se perdeu lá atrás. Mas que você olhe para o futuro com essas ferramentas, para o seu próprio futuro. E aí eu acho que, pontualmente naquela que eu chamei de ocultosfera no meu tweet hoje de madrugada... Ali foi o início do cancelamento, você tá ligado, né? Essa ocultosfera que vai me cancelar depois desse programa, pontualmente, a que está dentro da minha bolha, próxima de mim, e por causa dos meus relacionamentos, do Calem, do Foco Pestilência, dos outros podcasts de que eu participo e tudo mais, a gente está muito voltado para essa coisa mais contemporânea, tá?
Mas a gente perde de vista, talvez por causa disso, que a gente está muito... Todo mundo comprou o discurso maneiro e está todo mundo preocupado com o futuro, de que a gente é uma minoria. Sim. A gente é uma minoria dentro desse espaço, ainda é uma minoria dentro desse espaço esotérico, que está dominado por galera do mestre ascensionado e sei lá do que, do Chama Violeta, que está colando muito juntinho da nova era e está colando lá com os discursos do QAnon, por exemplo. Pode crer. Né? E você tem uma estrutura de yoga agora americana que está gerando uma empreitada nos Estados Unidos para defender o yoga dessas teorias conspiratórias que estão entrando nos espaços esotéricos através desses pontos, desses buracos que a gente falou lá atrás, dessas ideias de verdade, dessas ideias de pureza, dessas ideias de tradição, que aí vai virar uma ideia de raça, vai virar uma ideia de comportamento ideal, vai virar uma ideia de para ser iluminado você tem que fazer X coisas. Se você não faz X coisas, você não é iluminado. Se você não é iluminado, você é excluído do grupo. Né? E aí ninguém quer ser excluído do grupo, porque já está lá no grupo. Aí o líder do grupo... Aí você tem um youtuber, que eu não vou fazer propaganda de maluco aqui, mas você tem um youtuber brasileiro aí, com 200 mil assinantes, que faz meditação guiada um dia e faz propaganda de teoria da conspiração no outro dia. E isso tudo... E aí onde é que vai cair o nazismo disso tudo? Significa que tem alguém... literalmente com uma suástica debaixo da camisa? Não significa isso, necessariamente. Significa que isso tudo está dentro do grande circuito estético, né, e discursivo dessa doideira atual que são esses processos da alt-right, né, dessa direita alternativa, desse neofascismo que está se imiscuindo em diversos campos, não é exclusividade do esoterismo isso, repito, mas como se está se apropriando do trabalhismo, né, de campos da esquerda, está se apropriando das academias através de pensadores conservadores, através daquela fraude que é o como é que é o nome daquele cara? Peterson, não sei o que lá, Peterson, esqueci o nome daquele filho da puta. Que é um, que fez o debate com o Zizek ano passado, foi maravilhoso. Pode crer. Porra, sei lá, Richard Peterson, sei lá, aquela Peterson, esqueci o nome do cara agora. Um embuste, o cara é muito fraco, ele é muito ruim, mas ele é posa de intelectual. E ele posa de intelectual minando as pessoas que têm interesse no discurso intelectual, no discurso acadêmico, porque no espaço acadêmico true, essa porra não entra. Assim como no espaço esotérico mais aguerrido, mais combativo, mais talvez mais praticante, esse discurso nasbol também não entra com força, não. A gente enxota geral. Mas na galera que é os outros 80%, 90% da população que está preocupada, que está interessada no assunto. Né? Porque eu sou ocultista praticante há 20 anos, tenho uma biblioteca gigantesca, estudo esta porra para um caralho, faço magia todo dia aqui em casa, faço cerimônia, faço magia cerimonial, falo com demônio, falo com anjo, falo com essas porra toda, e eu tenho uma bagagem para não ficar, de repente, tão contaminado com esses discursos muito doidos. E quem está lá no centro de yoga, preocupado com a iluminação, né? E aí vai lá na portinha do centro de yoga, tem lá um jornalzinho. Aí esse jornalzinho foi porque esse centro de yoga, quem já foi, né? Você bota o que você quiser ali, né? Sim. Você leva qualquer folhetinho com uma mandala, com uma flor de lótus na capa, ninguém nem vê. Você bota ali, posso divulgar o meu trabalho, meu jornalzinho? Pode, bota aí. Aí o cara bota lá o jornalzinho dele lá, cheio de teoria da conspiração, de que 5G causa Covid, de que se você não fizer não sei o que lá, você não vai para a luz, Caroline. E da mesma forma que acontece nos outros espaços, na academia, através do discurso, não vai conquistar o acadêmico, que doutor, embora, claro, que ocorra ocasionalmente, mas vai ser traços. Mas a galera que gosta de consumir conteúdo acadêmico, pseudo-acadêmico na internet, vai comprar esse discurso do outro maluco lá. A galera que gosta de discurso espírita, o espiritismo foi, colonizado para um cacete. A Federação Espírita Brasileira teve que publicar um manifesto, porque tinha galera lá dizendo que o Espírito Emmanuel estava dizendo que Bolsonaro era escolhido. Pode crer. Eu conversei com algumas pessoas, tem alguns amigos kardecistas aí, gente de esquerda, né? Gente militante, tudo. Porra, mas os caras estavam
Mano, pra largar a caridade de lado e meter a porrada nos caras, entendeu? Brother, não precisa, e não é de agora, não, assim, com todo respeito aos irmãos kardecistas, mas o Chico Xavier também dá uma flertada com oh, meu Deus, o regime militar. Sim, pra caramba. Ele dá uma flertada com o regime militar. Então, assim, por quê? Porque a gente é uma rede, eu vou usar essa palavra pela 15ª vez hoje, é uma rede estética. É uma rede estética. Agora, a gente brinca muito em dizer que a crise é estética. E eu acho que a crise, essa crise da verdade, essa crise das representações, essa crise política, ela é estética no sentido de que ela está conquistando seus apoiadores através da sua representação e dos afetos que são mobilizados por essas representações. Sim. Né? E o ocultismo não está imune disso. O ocultismo, ele é um espaço que é parte da minha tese, do meu discurso diuturnamente nos meus espaços que eu frequento, em que magia é uma experiência estética, né? E magia é especialmente um fato estético, uma experiência estética promovida pelo sujeito sobre si mesmo, né? Se a magia é esse espaço eminentemente estético e que, por algum motivo, mesmo que contemporaneamente os autores mais contemporâneos tentem romper com essas ideias de verdade e de pureza, sejam atentos a isso, no amplo espectro, isso permanece uma questão importante. Assim como a nossa educação. É porque a gente acha que a gente é muito contemporâneo, muito, muito atualizado, né? Mas, maluco, as nossas crianças, eu não tenho filho, mas minha sobrinha, né? Os nossos filhos e sobrinhos, eles estão estudando na escola um modelo de ensino de um positivismo lógico que está fora de moda há, sei lá, 150 anos. Sim. Então a gente E toda crítica que se faz a esse modelo é tomado como uma crítica à educação, numa perspectiva de que existe a educação e não mais, nada mais diferente disso. Né? Essa leitura que é pobre em criatividade, isso é uma coisa que me parece bastante louvável no pessoal do ocultismo, é isso. É essa criatividade de pensar num outro mundo, de pensar uma outra maneira. Né? Com os amigos que eu tenho que são praticantes e tudo mais, eles sempre têm isso, de pensar, sabe, para além da realidade efetiva. Esse pensar para além da realidade é uma coisa que assim, numa perspectiva revolucionária de esquerda, seja ela anarquista, seja ela comunista, se você não tiver condição de abstrair um mundo outro, desculpa, então você não é revolucionário. Você é, na melhor das hipóteses, um lulista. Exato. E esse é muito legal, né? Eu mandei essa só para ser cancelado também. É isso, bora, todo mundo abraçado. Vamos de mão dada pro deserto, eu e você. Mão dada pro deserto. Teve uma pesquisa que eu vi já há muitos anos, eu não recordo agora mais qual foi, não vou conseguir deixar o link pra galera, mas eu li uma pesquisa muitos anos atrás, tipo 2013 talvez, ou antes disso, 2010, 2011, em que havia uma perspectiva da ideia do sonhar dentro da antiguidade, né, dentro de uma perspectiva grega, que o sonho ele era um espaço revolucionário porque ele permitia ao cidadão escapar da realidade da cidade. Né? Escapar do Senado, escapar da doença, escapar da desgraça, escapar do trabalho, escapar de diversas circunstâncias, né? Porque que eles sozinhos, isoladamente, é claro que essa noção de indivíduo da antiguidade não é bem assim, né? Mas que ele isoladamente não era capaz de superar, né? Então apenas o sonho era capaz de superar. Então isso tem uma mensagem que é bonita, por um lado, você pensar a potência mágica, a potência esotérica, a potência da materialização do sonho como uma potência de criação de mundo, né? Aqui, agora, no meu quarto, né? Com os meus amigos, ou enfim, o que quer que seja, mas ela é facilmente cooptável pela ideia de um mundo ideal que está de acordo com o mestre. Caraca, mano. Né? Que da hora isso que você falou, hein? Então, por isso que, por exemplo, o Crowley, embora ele mesmo tenha se posto como guru, né, ele vive falando contra os gurus, né, dos perigos do misticismo, por exemplo. Ele tem um texto que fala sobre isso, os perigos do misticismo, né, porque ele está preocupado com essa questão de você se entregar para alguém e perder sua individualidade. Né? Caramba.
né? Então, isso o espaço esotérico é permeável a isso. É muito permeável. Exige de nós, esotéricos, que estamos cientes dessa porosidade do nosso espaço, não ignorar que essa porosidade existe, mas estar atento para quando esse véu for furado, esse véu for atravessado. Assim como a academia está preocupada com isso, ou deveria estar. Né? Assim como a história lá do entrismo no PDT, enfim, não vou nem entrar nessa questão aí, porque, enfim, mas... Vai ter link aí embaixo, quem quiser, programa com a bicicleta. É o programa da semana retrasada, né? Uhum. Né? Quer dizer, a comunidade de esquerda está preocupada com isso. Olha, galera, tem uma galera entrando pelo backdoor aqui, pela porta de trás. E tem que estar esperto mesmo. Quando aparece os perfis os perfis fascistas das comunidades de Facebook, a gente já tem um padrão meio ali, na comunidade, pelo menos que eu participo, que é a comunidade mais tóxica do país, que é a Telema Brasil. Caralho, mano. A comunidade mais tóxica do Brasil. Não, mas a gente brinca lá, é o parquinho dos delinquentes. É foda. Só quem viveu sabe o que é. Mas lá de vez em quando aparecem uns fake nazistas, uns fake, porra, que aparecem pra causar mesmo, pra ficar enchendo o saco e tal. Sim. E a gente trata eles com piada, né? A maioria hoje trata eles com piada, eles respondendo, porque o esoterismo está ocupado. Olha o discurso. O esoterismo está ocupado por uma massa de esquerdistas. Olha o que parece isso. Olha só. Veja você. Olha o quão similar esse discurso com outros discursos que a gente escuta por aí, no jornal aí, de apoiador de Bolsonaro. Sim. No Twitter, de ex-ministro falando. Poderia ser um esotérico nazista, poderia ser o da Atena, falando a mesma coisa. Poderia parecer o Weintraub. Poderia ser o Olavo de Carvalho, fala isso toda semana. O Olavo de Carvalho é o paizão dessa galera, né? Exceto quando ele não recebe dinheiro. Aí ele fala que o governo é de esquerda, que está sendo enganado, aí ele recebe depósito, aí ele volta a falar bem do Bolsonaro. Mas o Olavo de Carvalho, ele é essa representação máxima brasileira do esotérico radicalizado na extrema-direita. Uhum. Embora eu tenha uma teoria de que o Olavo de Carvalho é o maior troll do país, eu acho que ele faz isso por pura diversão psicótica. Depois a gente tem que trocar uma ideia, porque a minha teoria é que o Olavo de Carvalho é coisa do Cid do Não Salvo, cara. Como é que é? Dia, cara, a gente vai estar vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, o Cid vai passar lá atrás, vai falar, acabou. Ele vai tirar a máscara, é o Ivo Holanda ali por baixo. Cara, eu tenho essa ideia às vezes de que o Olavo ele é meio que um troll, assim, e ele só está se divertindo, ele não acredita em nada do que ele fala, ele tá só se divertindo e levando o país ao caos. Na pegada do Henrique Cristo, assim, né? Que você não sabe se ele é doido ou se ele é louco desperto, né? Pelo menos o Henrique Cristo tava dele lá, ninguém disse que tá fazendo problema, né? Aparentemente não faz mal pra ninguém, mas tipo assim, às vezes você olha pra ele e fala assim, cara, esse cara não acredita que ele é Jesus, ele tá aí pra comer essas mulheres aí, cara, na moral, né, cara? Curtir, se sustentar, ficar de boaça, na fazenda. Quem que não ia gostar? Eu não julgo. Pelo menos ele tá de boa. Essa ideia errada. Não tá acabando com a porra do país que nem a porra do Olavo de Carvalho, Exatamente. De boa. Flávio. É isso aí, falei pra caralho, nem sei quanto pra gente tá até. Uma hora e 10. Não, um pouco menos. Mas, mano, porra, foi muito bom. Bom, chegamos à conclusão de que nem todo ocultista é nazista, mas alguns nazistas são ocultistas. E pior, alguns nazistas não são ocultistas, mas entram no rolê só pra pegar um jacaré nessa onda, né? Exato. Claro que vai ter nazista de todo jeito, né? Vai ter fascista. Eu falei no grupo, lá na Telema Brasil mesmo, alguém falou, porra, que merda, telemita nazista é foda. Aí eu falei, brother, tem cristão nazista. Então, sabe o que é mais louco, Flávio? Sabe o que é mais louco? É que tem cristão que não é nazista. Isso que é louco, cara. Eita! Aí eu te peguei, né, cara? Por essa você não esperava, né? Mas porque assim, se você for pensar no fundamento da coisa, da paz, né, todo a imagética cristã, né, ela é supostamente antagônica à ideia de uma ideologia de extermínio. O Deus dos cristãos é judeu, brother. Não tem mais o que falar.
jeito, né? Aquele cara curte botar a galera numa pior. O Deus deles é judeu, cara. Não tem essa. Não tem muito o que falar. Mano, Mas que papo foda, cara. Você tinha que vir mais aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. É nóis. Você tá ligado que teologia de boteco passa boi e passa boiada, né, cara? Então, a partir de agora, irmão, você falou, puta, podia gravar sobre isso. É só ligar e a gente grava, cara, tá ligado? Porra, show, é nóis. Mas antes da gente terminar, eu vou pedir pra você deixar tuas considerações finais, deixar tuas redes sociais, falar dos teus trabalhos novamente, né? O teu podcast e outros trabalhos que você tem que você gostaria de divulgar. Claro. Pra gente já partir pro final. Beleza. Considerações finais é isso. Eu acho que, assim, claro, eu entendo que muita gente ficou ferida e se sentiu ofendida pela colocação da bicicleta, da Letícia, porque há uma necessidade, e eu acho ela justa, de proteger o seu rolê. Sim, claro. Né? Você defender o seu espaço. Né? Como assim, porra, nazismo aqui no meu quintal? Mas tem. Eu vejo isso diariamente na Telema Brasil, perfil nazista aparecendo lá, ou não necessariamente explicitamente nazista, porque ninguém é explicitamente nazista atualmente, quase ninguém, né? Tem gente que é, mas que flerta estética, discursivamente, comportamentalmente com o nazismo, com interesses nazistas, discursos nazistas, eugênicos, racistas, enfim, classistas. Essas pessoas estão, sim, no nosso meio esotérico, não são poucas pessoas, eu não vou cravar uma pesquisa quantitativa de que é uma maioria ou que é uma minoria. Eu gostaria de acreditar que é uma minoria, mas eu não sei. O que importa é que elas estão aí, e o que importa é que não só essas pessoas estão aí como sempre estiveram, que é um ponto também que algumas pessoas colocaram, mas isso sempre teve. Tudo bem, claro que sempre teve. Não é essa a questão. A questão é que não só essas pessoas estão aí, como essas pessoas e outros canais estão sendo utilizados para cooptar pessoas perdidas. Uhum. Pessoas que estão sem orientação. Porque é o que mais tem, né? Tem muito mais gente perdida do que gente com capacidade e disposição de orientar. E isso não é uma questão de exclusivismo, é uma questão matemática mesmo. Assim, tem menos gente envolvida hardcore do que gente que tem um interesse superficial. Então, e essas pessoas do interesse superficial, elas são facilmente cooptáveis, mesmo por uma pequena proporção, mesmo por uma pequena porcentagem. Foi assim, de pequeno em pequeno, de pouco em pouco a gente chegou onde a gente está hoje, com teorias da conspiração absurdas, que falam que o Trump é escolhido da constelação da conspiração galáctica pelos ETs para salvar o mundo da ocupação dos sei lá de quem, do outro alienígena. Isso existe, isso está circulando, isso está dentro dos espaços esotéricos, insidiosamente, não é uma coisa que está na cara de todo mundo, insidioso. E acho que o recado importante tem que ficar atento e forte. Tem que ficar atento e forte, porque isso aí a gente acha que é piada, a gente faz brincadeira no Twitter e daqui a pouco é um grupo gigante. O cara lá maluco tem 200 mil assinantes no canal dele lá. Nos Estados Unidos a coisa está pior. Essa porra de QAnon tá chegando no Brasil, que é uma doideira louquíssima de que o Trump é um líder heróico para salvar o mundo de um governo sinistro. Isso está entrando no Brasil através de um bolsonarismo místico, de um bolsonarismo esotérico, que estava lá dizendo que Emanuel disse que o Moro, depois do Moro não era mais, que o Moro e que o Bolsonaro eram escolhidos de Deus para salvar o Brasil. Isso existe, isso está no nosso lado, isso está no quintal da nossa casa, a gente tem que olhar para isso, não dá para fingir que não existe. E, bom, essas são as minhas considerações finais. Quem quiser saber mais sobre magia e ocultismo e esoterismo, de uma forma, eu gostaria de dizer leve, mas frequentemente a gente recebe crítica de que a gente é muito técnico. Mas os primeiros programas são bem leves, eu acho, né? Mas lá no Foco de Pestilência a gente tem um papo geralmente sempre muito aberto, muito leve, muito descontraído sobre magia, sobre ocultismo. A gente falou recentemente sobre ontem, né? Dia 30, né? Ontem no dia da gravação, né? No dia 30 de setembro a gente publicou um episódio sobre tarô de Thó, mas o episódio anterior foi sobre xamanismo, e a gente teve um debate muito legal sobre essas questões de tradição, por exemplo. Eu convido também a vocês a conhecerem o canal do CALEM, do Colégio Adlux et Nox, que é a instituição que produz o Foco de Pestilência. O canal do CALEM no YouTube é youtube.com/CALEM
que se escreve CALEN, com um L só, às vezes as pessoas botam 2, CALN 418, Calem 418. Vão lá no YouTube, lá a gente tem uma série de vídeos, uma série de palestras que a gente faz com alguma frequência, e pontualmente, em 2018, a gente fez um colóquio, a gente faz um colóquio anualmente, inclusive a gente vai ter um colóquio novamente agora no dia 31 de outubro, que é um espaço, um fórum que a gente debate o esoterismo de uma perspectiva um pouco mais acadêmica, né? A gente traz experiências pessoais, mas a gente também traz reflexões dentro de artigos, a gente tem análises do colóquio publicado e tal. E em 2018, o tema foi tradição e transformação, e a gente discutiu isso. Não, claro, necessariamente a penetração de ideologias fascistas no campo esotérico, mas a questão da fragilidade da ideia de tradição e verdade dentro do ocultismo, e de como essa ideia ela é falsa, de como tudo no ocultismo, assim como tudo no mundo, é corrupção, é transgressão de algo que ocorreu antes. Nós somos sempre transgressores, e é a partir da transgressão que estamos continuamente criando novidade. Então essa busca pela pureza, essa busca pela verdade no fim, essa busca pela pureza do passado, essas ferramentas todas para achar isso, elas são inócuas, porque tudo que a gente vai encontrar vai ser transgressão da transgressão da transgressão, e estaremos sempre aptos para transgredir novamente daqui a pouquinho. No Twitter vocês me encontram como Flávio Watson, @FlávioWatson. Eu tenho estado bem ativo no Twitter recentemente, Facebook não uso muito, eu também sou Flávio Watson no Instagram, mas também quase não escrevo nada lá, muito raro. Então o negócio é seguir, quem quiser falar comigo, quem quiser me mandar mensagem, quem quiser me adicionar, eu tô lá no Twitter, Flávio Watson, e é nóis, é isso aí. Muito obrigado pelo espaço, espero que as pessoas não me cancelem muito, mas também se me cancelar, eu tô de boa, não tô preocupado também. Subiu a música aí, acabou. O que você achou? Maravilhoso, querido. Puta, eu gostei demais, cara. Gostei demais mesmo. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária.
Você já considerou a possibilidade de colaborar com grana para Teologia de Boteco? Bem, as duas possibilidades são pelo site apoia.se/Teologia de Boteco ou pelo PicPay, no @Teologia de Boteco. Nessas duas possibilidades você pode optar por doar mensalmente o valor que você quiser. Entra lá se você acha que vale a pena investir nesse projeto.